Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, tanto do pregão desta sexta-feira, dia 1º de novembro, como também da semana. Tivemos o Ibov perdendo força, caindo 0,45%. Na semana a queda foi de 0,26%, praticamente uma estabilidade. Dentro do que já foi falado no gráfico mensal, na última videoanálise do índice, temos o Ibov num ponto muito importante, onde aqui no gráfico semanal começa a apresentar alguns sinais de enfraquecimento, mas para efetivar esse sinal de enfraquecimento teria que perder 51.870. Cheguei a comentar isso na videoanálise de ontem. E para trazer um sinal de fortalecimento dessa atual tendência de alta de médio prazo, a superação dessa região aqui dos 57.100 pontos. Olhando agora para a PETR4, esse é o ponto positivo. PETR4 e Vale 5 terminaram a semana até bem, a alta de 7,41%, a Petro apresentando aqui uma queda no pregão de hoje de 2,79%, passando por um início de uma correção de um movimento forte de subida, após atingir uma zona importante de resistência no gráfico semanal. Traçando aqui uma linha horizontal, a gente pode observar que entrou nessa região importante de resistência e começou a fazer essa correção. Algo interessante para se avaliar no decorrer da próxima semana, que ela pode trazer, ao meu ver, alguma oportunidade de compra usando estratégia de correção. Próximo suporte importante em R$ 19,31. A Vale 5 teve um fechamento muito bom do dia e da semana, alta de 1,86%, rompimento daquela região de 32,97%, rompimento da máxima aqui desse topo, pivô de alta no gráfico semanal. Se a gente observar aqui toda essa formação anterior, a gente poderia dizer que nós tínhamos aqui um ombro, aqui para baixo, vou desenhar novamente, teríamos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui seria a linha de pescoço, que foi rompida nessa semana. Então é um aspecto positivo que traz uma reversão de uma tendência de baixa de médio prazo para uma tendência de alta de curto prazo, de médio prazo. Então, um papel que está muito mais para planejar operações na ponta compradora do que pensar em venda, operar contra a tendência. Então, nesse momento, assim como o Petro, seria interessante aqui, no caso da Vale, pelo menos uns 2 pregões, ali um retorno, quem sabe para essa região dos 33 pila, região de antiga resistência, para avaliar aí uma chance de comprar a ação e tentar pegar ainda a continuidade desse movimento de alta no gráfico semanal, isto na próxima semana. Aqui uma operação da gente que está em aberto, a DIR3, fechou o pregão de hoje com alta de 1,54%, abrimos essa posição aqui no pregão aqui do dia 25, tivemos aqui uma abertura dessa compra, e depois da abertura dessa compra, o ativo deu uma engasgada e no pregão de hoje abriu um gap de alta e terminou mais lá para cima, pelo menos em relação ao gap. Ficou aí com essa alta de 1,54%. Nosso objetivo continua aqui na faixa de R$ 13,42, um pouco mais acima desse topo aqui na casa de R$ 13,36. Se essa ação voltar a perder a mínima de hoje, seria um dos pontos de avaliar justamente já a saída da posição comprada, assim como aconteceu hoje na TIM P3. O ativo tinha gerado um candle de reversão e, dentro do que eu falei na última videoanálise, superou a máxima de ontem, saída com stop parcial da venda da TIM P3. Possibilidade de entrada, BBDC4 pode trazer alguma chance de compra na próxima semana, vai fazendo uma correção aqui, apesar de ter um leve pivô de baixa, nada tão significativo. Se o ativo conseguir força compradora na próxima semana para romper essa região aqui de 32,67, sua resistência imediata, abre uma alternativa de buscar uma compra em cima desse ativo e buscando trabalhar com stop, não necessariamente aqui embaixo, mas um stop aqui um pouco mais abaixo desse ponto, um dos pontos mais tocados, para tentar pegar uma nova movimentação para cima a favor da tendência de alta de médio prazo na BBDC4. GGBR4 terminou a semana muito bem, alta de 10,03%, só no pregão de hoje 3,68% de alta. Ontem tinha tido o rompimento de um topo anterior, anulando a tendência de baixa, que também dava um indício aí de fraqueza na tendência, tinha perdido aqui nada de evoluir para baixo, assim como o BBDC4.
Aí o ativo gerou um gap de alta e rompeu forte para cima o topo mais alto. O mais interessante é pelo semanal, gerou uma correção de toda essa subida. Isso aqui foi a correção que a gente chama correção no tempo, movimento mais lateral, e agora rompeu tudo e para cima, trazendo uma perspectiva de subida que pode vir a buscar a região ali dos 18,70 até os R$ 19,35 na próxima semana. É outra ação que, como ficou um pouco mais esticado para cima que esse movimento de subida, assim como eu comentei na Vale, valeria a pena, pelo menos dentro dos meus critérios, aguardar aqui no mínimo uns 2 pregões de correção ou um pouco mais para avaliar ali uma compra, quem sabe um retorno ali para a faixa dos 18 pila. Falando agora para o lado contrário, a MRV3 perdeu um suporte no pregão de hoje, esse suporte aqui de R$ 9,56. Então tinha 2 fundos nessa mesma faixa de preço, vinha com topos descendentes, rompeu aqui para baixo, uma espécie aí de um leve triângulo de baixa, rompeu para baixo, enfraquecendo um pouco, dando sinais de fraqueza, de enfraquecimento dessa tendência de alta de médio prazo, podendo inclusive revertê-la caso ela venha, isso aí nas próximas semanas, perder R$ 8,36. Mas por enquanto é um sinal negativo, anulou a tendência de alta, agora confirmou uma tendência de baixa de curto prazo, próximo nível de suporte ali na faixa dos R$ 9,11 a R$ 9,00, e abaixo disso teria outro suporte em 8,75 e mais para baixo 8,36 que eu comentei aqui no gráfico semanal. Então o ativo desconfigurou um pouco a chance de buscar a ponta compradora. Eu pensaria um pouco mais na ponta vendedora após alguma correçãozinha aqui desse movimento atual de baixa, já de 4 pregões consecutivos de queda. E por último o IGTA3, que também fez aí um rompimento para baixo, montou um pivô de baixa no gráfico diário, significa dizer uma tendência de baixa de curto prazo, queda de 4,85%, depois de uma sequência de movimento de alta de 9 semanas, o ativo começa a corrigir esse movimento de subida de 9 semanas, onde o principal nível de suporte para essa queda atualmente pelo gráfico semanal está localizado ali na faixa dos R$ 23,98, R$ 24. Aqui no gráfico diário tem um suporte em R$ 24,30 e mais abaixo vai ficar justamente a região dos R$ 24. Então agora desconfigurou a possibilidade de entrada na ponta compradora nessa ação e abre também uma chance de pensar em venda caso a ação gere alguma correção em MRV3, até um pouco mais interessante no meu entender para esse tipo de operação. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, obrigado pelo acesso diário ao site daltonveira.com, desejo um excelente final de semana, aproveite bastante, voltaremos a nos encontrar, nos ver aqui virtualmente na nossa próxima videoanálise ou mesmo no vídeo chat no Invest Mania às 16h45 da segunda-feira. Um grande abraço e até mais.